Oi pessoal, bom, nesse vídeo vim falar com você a respeito de como lidar com medo. E pra gente falar, né, sobre esse assunto, eu vou usar aqui um capítulo do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. É um capítulo que ele fala, né, como usar a mente subconsciente para eliminar o medo. Algo nesse sentido, tá? Se eu não errei, né, direitinho o nome do capítulo. Então, nesse capítulo, né, o autor ele começa falando, né, que o medo ele é apenas um pensamento, né, que a gente tem. E também ele divide, né, o medo em dois tipos. Então, o medo normal e o medo anormal. O medo normal, ele fala que é aquele que a gente tem como um senso de autoconservação, né? Então, a criancinha, né, quando a gente é bebê, tem medo de cair, né, medo de se machucar. Um outro exemplo também que ele menciona, né, no livro, que quando a gente escuta, por exemplo, barulho de um carro vindo, né, a gente tem medo da gente ser atropelado. Então, o medo da gente ser atropelado é maior, né, do que o medo da gente recuar. Então, a gente acaba, né, recuando para que a gente não seja atropelado, né? É o senso de autoconservação que a gente tem, né? Que o ser humano tem. E o medo anormal, né? O autor ele fala que é aquele medo que muitas vezes é desenvolvido por experiências que a gente tem na vida, né? Ou também é um medo que ele pode ser passado, né? Das pessoas que criaram a gente, por exemplo, dos pais, avós, ou quem quer que seja, né? Que tenha te criado. E o que eu achei bem interessante é que tem uma parte, né, desse capítulo que o próprio Dr. Joseph Murphy, ele fala que ele mesmo, né, tinha um medo muito grande de falar em público, né? Então ele fala assim que se ele tivesse deixado se levar, né, por esse medo, ele não teria escrito esse livro. E o autor, ele até menciona, né, um filósofo bem conhecido, o Ralph Waldo Emerson, que tem uma frase bem famosa, né, que fala assim, né, faça o que teme e a morte do medo é certa. Seguindo o conselho, né, do Ralph Waldo Emerson, ele foi lá, né, e enfrentou o medo, né, do jeito dele. E assim ele foi percebendo, né, que com o tempo, mesmo com medo, né, sentindo todo aquele medo, né, da plateia olhando para ele foi vencendo cada vez mais, né, e ele mesmo foi gostando, né, de fazer aquilo. E aí quando eu li isso, né, eu lembrei de duas coisas. Lembrei de mim, porque hoje eu falo com facilidade, né, aqui com a câmera, e mesmo se for falar em público, eu sei também que eu tenho mais facilidade, né, do que até um tempo, né, que eu já vou te contar. E além disso, eu lembrei também das pessoas, né, você que me acompanha aqui, que eu sei que várias pessoas, né, me encontraram aqui no YouTube. Eu tô muito feliz, né, que a gente tá aqui se encontrando. E eu conversei, né, com algumas pessoas lá no Instagram e eu sei que muitas de vocês, né, vocês têm vontade também, né, de colocar pra fora o que tá no coração de vocês e falar, né, com as pessoas. E eu sei que o receio, o medo da exposição que a gente tem no início é muito grande. Eu mesma passei por isso. Então, baseado nisso tudo que a gente falou, né, até agora, usando o livro do Dr. Joseph Murphy, eu vim aqui, quero te contar, né, uma parte da minha vida. Uma parte não, na verdade foi um processo também, né, porque até eu chegar aqui, levou um tempinho, então eu gostaria de contar pra você. Então agora eu te convido a fazer uma viagem no tempo comigo. Vamos voltar então lá pra 2011. Foi o ano que eu comecei a faculdade de Ciências Contábeis, né? Então se você não sabe, né, você pode ver aqui na descrição, aqui do vídeo, todos os lugares que você vê, me encontrar, você vai ver que vai estar escrito, né, que eu passei por 2 crises existenciais. Ou seja, eu passei por 2 grandes mudanças na minha vida, né? Então a primeira delas foi essa, que eu saí das ciências contábeis e fui para educação física. Então, voltando. E aí conforme eu fui fazendo curso, né, fui conhecendo as pessoas, fui conhecendo o mercado, né, que existia para que a gente pudesse atuar, né, tanto estágio quanto trabalho. E aí, ao fazendo as pesquisas, conversando com as pessoas, comecei a perceber, né, que uma competência muito importante, né, que era valorizada, principalmente no processo seletivo, né, para que a gente conseguisse se expressar, né, ou pelo menos falar de uma forma adequada, era a competência de falar bem, né, em público. E aí eu comecei a ver, falar, o que eu posso fazer, né, para eu melhorar isso? Porque assim, hoje, né, você me vê aqui falando, né, no vídeo, e eu, né, assim, com modéstia à parte, eu gosto, né, hoje de me ver falando aqui, mas nem sempre foi assim. E eu sempre fui uma pessoa, né, mais introspectiva, sempre fui mais na minha, mais contida, né, mas eu nunca fui tímida, né, e isso é algo que as pessoas sempre confundiram muito, né, ao me ver assim, meu jeito, achando que eu era tímida, né, só que eu nunca fui tímida, porque eu tinha facilidade de chegar e conversar com as pessoas, né, mas do meu jeito, né, e aí o que eu comecei a fazer, né, na faculdade? Eu comecei a aproveitar as oportunidades que eu tinha lá na sala de aula mesmo. Então, por exemplo, eu lembro que, isso acho que foi lá no primeiro ano mesmo, eu lembro que tinha um professor, né, que ele falava assim, quem quer vir aqui na frente falar tal coisa, né? E aí eu era a primeira, falei, eu quero, né? E mesmo com aquele medo, assim, de falar, não, eu quero, né? Porque eu tinha muita vontade, né, de superar aquele medo, né, de falar em público, porque eu sei que era importante, né, porque eu queria lá na frente. E aí eu ia lá, né, com a cara e coragem e falava lá na frente, né? Então eu lembro que algumas vezes, não só um professor, mas vários, eu lembro que falavam pra mim, Paulinha, fala mais alto, né, não tô te ouvindo. Aí, tá bom, né, preciso aumentar esse tom de voz, né? Porque o meu tom de voz normal, né, ele é baixo, né?
Não é aquela voz que tem, nossa, aquela amplitude, né? Que consegue falar facilmente alto. Aí foi passando o tempo. E aí eu lembro que ainda na faculdade, né, de Ciências Contábeis, uma professora, numa apresentação que teve, ela falou pra mim, falou assim, nossa, né, me surpreendi com você, né? Achei que você fosse falar mais baixo. E aí eu fiquei bem feliz, né? Porque eu consegui ver o progresso, né? No qual eu estava trabalhando. Então, chegou um momento, né, que eu falei, não, agora eu vou fazer um curso de oratória, né, que eu quero melhorar mais isso, né. Eu já senti um pouco mais de facilidade, né, de estar lá na frente, falando com as pessoas, né, e aí eu fui fazer esse curso, né, e aí depois eu me senti muito mais confiante, bom, e aí passou, né, que eu fiz o curso de oratória, né, e aí eu me senti muito mais preparada, né, para em qualquer processo seletivo, né, que eu fosse, e aí também, lembro que na faculdade, né, eu poderia ter oportunidade, né, de fazer uma espécie de palestra, né, porque eu estava participando de um projeto científico e aí eu poderia apresentar, né, esse meu trabalho nessa ocasião, era tipo uma semana de palestras assim, né, e aí eu falei, não, agora é minha chance de eu poder praticar isso e realmente colocar na prática, né, porque era uma palestra mesmo, eu lá na frente, né, na sala, tinha até um palquinho lá na sala das faculdades falando com a classe, né, e apresentando o meu trabalho. E aí eu lembro que foi bem desafiador, né, mas foi bem gostoso no final, né, porque depois que a gente passa, né, por aquele desafio, a gente sente uma sensação de bem-estar muito grande. Então esse foi, né, o começo. E até então, né, eu ainda não tinha nunca falado com uma câmera, né, nem feito um story no Instagram, né. Quando que eu comecei a tentar fazer isso? Foi lá em 2020, eu lembro até hoje, né. A pandemia ainda não tinha, né, vindo, as pessoas estavam começando a ficar com mais medo, assim, de sair de casa. Foi lá em março, né, eu lembro que eu fui no aniversário de um amigo, e aí eu queria muito, né, fazer um story falando, só que eu não consegui. Eu lembro que eu olhava, assim, pra bolinha da câmera, e, nossa, na hora eu desviava o olhar assim, falando, nossa, o que eu tô fazendo, né? E aí, o que acontecia, né? Vinham aqueles pensamentos, né? Que eu lembro que a gente falou no começo do vídeo, né? Que o próprio Dr. Joseph Murphy fala pra gente, que o medo, ele é apenas um pensamento, né? Então, se ele é apenas um pensamento, né? E a gente sabe que, lembra do, né? Não sei se você já ouviu falar, né? Mas das leis ocultas do universo, que o primeiro princípio, né? É a lei do mentalismo. Ou seja, que tudo é mental, tudo começa na mente, né? Então, se a gente tem esse controle, domínio mental, a gente consegue controlar os nossos pensamentos, né? E a gente tirar o foco do medo. Bom, e aí entrou a pandemia, né? E aí eu tava trabalhando numa academia e nesse meio tempo eles dispensaram, né? Porque pessoas que tinham começado, eles dispensaram. E aí eu comecei a fazer trabalhos online, né? Porque era o que tinha. E foi onde tudo, né, deu aquele boom, né, no digital. Eu lembro que eu falei, agora, né, tem Instagram. Falei, agora eu quero começar no Instagram. Mas eu nunca tinha pensado em fazer, né? Olha que engraçado. Até quando foi em 2019, eu tava no último ano de estágio, último ano da faculdade também de educação física, e o professor com quem eu trabalhava, uma vez ele falou pra mim, nossa, Paulinha, você fala bem, né? Você se daria bem falando do Instagram, não sei o quê, né? Aquela hora eu pensei, nossa, eu não, né? Eu não me vejo fazendo isso. Olha que engraçado, eu nunca imaginei, né, que eu ia estar falando no Instagram, muito menos aqui, né? Tem um canal no YouTube. Então, voltando lá, né, pra quando a pandemia veio, eu comecei os trabalhos online, né? Comecei a dar algumas aulas online, né? E eu comecei meu perfil no Instagram, na área de atividade física. Então, antes de estar aqui, né, falando a respeito de desenvolvimento pessoal e compartilhando a minha jornada de autoconhecimento com você, eu comecei esse perfil na área de atividade física. Foi lá em 2020 que eu comecei de novo, né, a enfrentar esse meu medo de falar com a câmera dessa vez, né, que pra mim parecia que foi muito mais difícil do que falar com pessoas. Aí eu lembro que eu tentava, olhava pra câmera e não conseguia. Eu falei, meu Deus, isso não é possível, né, é só eu e a câmera, né, eu falei, o que tá acontecendo, né? E aí eu lembro que o que me paralisava, né, era porque muitas pessoas que eu conhecia, que eram da área de atividade física, e o pessoal tava lá me seguindo, eu lembro que muitos deles, ninguém fazia isso. O que vinha na minha cabeça era o pensamento, ai, o que vão pensar de mim, né, o que as pessoas vão falar de mim, e essas coisas começavam a me travar. E aí até que chegou num ponto, eu falei, não pode ser tão difícil assim. E aí o que eu fiz? Eu fui no YouTube e procurei como perder o medo de falar com a câmera. E tem, com certeza, vai achar vários vídeos falando a respeito disso. E aí eu lembro de uma moça, uma influenciadora digital, falando algo nesse sentido, que as pessoas vão te ver falando uma vez, mas depois ela vai esquecer. Ninguém vai ficar falando a respeito de você o tempo inteiro. E depois que eu ouvi isso, eu falei, nossa, é verdade, né? Eu tô me paralisando por algo que eu tô pensando no que os outros vão pensar, vão falar de mim. E aí me deu uma força assim muito grande, né? Me veio uma força muito grande de dentro e eu comecei a falar, né? Claro que no começo foi horrível, né? Eu não conseguia me expressar direito. Talvez você que tá aqui já há um tempinho comigo, você vê que eu sou uma pessoa bem expressiva, é o meu normal. Só que no começo eu não conseguia, né? Porque eu olhava pra câmera e ficava só olhando fixamente pra câmera e ficava falando. Então era muito estranho. Mas com o tempo, né? A gente vai conseguindo ficar mais normal, né? A gente vai se familiarizando com a câmera. Então, já pra gente terminar esse vídeo, que ele tá ficando bem longo, né?
é que eu quero te dizer, né, se você tá aí, né, com algum medo, algum receio, né, do que os outros vão pensar, que os outros vão falar de você, né, ou mesmo o seu próprio julgamento, né, porque no começo tem muito isso, né, por exemplo, eu no começo, quando eu tava na área de educação física, na atividade física, né, no Instagram, eu olhava e eu não gostava, eu falava, nossa, que voz irritante, né, eu falei, nossa senhora, né, como é que eu vou conseguir falar desse jeito, né, as pessoas vão me chamar irritante, né, daí eu começava eu mesma a me julgar. E aí, né, entra um ensinamento muito grande do livro O Poder do Subconsciente, que você que tá aí me vendo, você quer falar, né, com a câmera, seja com a câmera ou em público, um exercício muito eficaz, né, que é a gente já usando a nossa parte mental, né, é você se visualizar, né, você se visualizar falando, né, do jeito que você quer falar, seja com a câmera ou em público, né, e você também afirmando, né, que você já conseguiu superar esse medo. Porque se você fica, né, com aqueles pensamentos, ai, o que os outros vão pensar de mim? Ai, meu Deus, todo mundo vai rir de mim. Ai, eu falo muito mal em público. Ai, minha voz é irritante, né? Então você percebe que você mesmo já está criando isso, né, na sua mente, que mais cedo ou mais tarde vai se manifestar na realidade, porque nós somos uma parte do todo, né? Nós temos a nossa centelha divina, cada um, né, dentro de nós. Então nós somos co-criadores, a gente cria, né, como criador consegue criar. Então, se o medo tá te paralisando, né, não tá deixando com que você faça as coisas que você quer, que você tenha aquela genuína vontade, né, de fazer, que o seu coração, né, tá te indicando, lembra que o medo, ele é só um pensamento, e que você tem total capacidade, total controle, domínio, né, sobre os seus pensamentos. Então, lembra sempre de deixar esse pensamento de medo pro lado, né, e sempre colocar pensamentos que façam com que você se sinta cada vez mais forte, mais corajoso, né, pra você fazer o que você quer. E um recado final que eu quero deixar aqui no vídeo, eu me lembro que todas as vezes que eu fico pensativa, né, puxa, né, não sei, começa a recuar, assim, a vontade, né, a coragem de gravar, né, um story. Eu sempre lembro de uma moça, né, que é lá da área do marketing digital, a Isis Moreira. Uma vez eu vi um post da Isis, né, falando algo nesse sentido, que se você, né, tá deixando de passar a sua mensagem, né, de transmitir a sua mensagem, do outro lado, sempre tem alguém esperando a sua mensagem. E pra gente terminar esse vídeo, né, eu quero te dizer, se você tá esperando o momento certo, né, pra que você comece a fazer as coisas, esse momento certo ele nunca vai existir, né? Então, onde quer que você esteja, como quer que você esteja se sentindo agora, né? Se você sente que é isso que você quer fazer, né? Falar com seu coração, como eu falo aqui, começa, né? Não espera o momento certo. E eu fico muito feliz, muito emocionada, né, com cada comentário que eu vejo hoje de vocês aqui, né, que me acompanham. E que há pouco tempo eu não tinha, né, ainda encontrado vocês. E até esse momento chegar, a gente fica, né, um pouco, puxa, né, será que eu tô ajudando alguém, né? Então, não espera o momento certo, não. Você, né, sente que é a sua hora de começar, começa. Porque eu falo isso com muita convicção hoje, né, e eu me orgulho de falar isso, né, que tudo que eu fiz até hoje e todas as escolhas que eu tomei foi seguindo meu coração. Ou seja, a centelha divina, né, me direcionando para onde eu tinha que ir. E se eu não tivesse seguido meu coração, não tivesse escutado a voz da minha intuição, certamente eu não ia estar aqui hoje falando com você, né? Ou talvez eu ia estar lá nas ciências contábeis ainda, ou eu teria permanecido na educação física, porque a gente pode pensar que é muito mais fácil, né, a gente permanecer onde a gente já está, onde é confortável, do que a gente passar por uma outra mudança e começar tudo de novo. Mas eu quero te dizer que vale a pena. Cada mudança, né, cada coisa nova que você decida fazer, vale muito a pena. Tá bom? Então, eu te vejo no próximo vídeo. Então, até lá. Tchau!